Em nossa vida normal, cheia de desafios e adversidades, é natural que as pessoas se sintam desanimadas e desmotivadas. No entanto, pessoas resilientes são capazes de enfrentar e de superar essas dificuldades com mais facilidade, mantendo-se perseverantes mesmo nas situações mais difíceis. A resiliência é a capacidade de superar desafios e adversidades e de se adaptar às mudanças. É uma habilidade fundamental para enfrentar os altos e baixos da vida e alcançar cada um dos objetivos que nós desejamos e nos propomos. Nesse vídeo, consideravelmente curto, se nós levarmos em conta o tema, eu quero compartilhar um conteúdo riquíssimo com você, onde muito mais do que te motivar, irá te inspirar e te munir de ferramentas para se tornar uma pessoa mais resiliente. Meu nome é Gustavo Norato e se ao fim desse vídeo você gostar do conteúdo, curta, comenta, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que você ama. Então senta, fica bem confortável e vem comigo. Primeiramente, nós precisamos compreender que ser resiliente não significa não sentir dor ou não passar por momentos difíceis. Na verdade, a resiliência te leva a lidar com a dor e com o sofrimento e encontrar uma maneira de seguir em frente. Ela não é como um dom que se recebe, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida e aperfeiçoada por qualquer pessoa com prática e consciência. Antes de te dar algumas dicas e instruções precisas, você precisa saber que existem vários exemplos de homens e mulheres resilientes na Bíblia. Pessoas que enfrentaram dificuldades e adversidades e conseguiram superá-las. E por essa razão, são lembradas até hoje como grandes referências para nós. Quer ver alguns exemplos clássicos para nos trazer à memória? José. José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos e ele acabou no Egito, onde ele enfrentou vários desafios, incluindo ser acusado injustamente de um crime que jamais cometeu. No entanto, ele perseverou e acabou se tornando governador do Egito, salvando não só a sua família, mas milhares de pessoas da fome. Esther era uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia, mas teve que enfrentar uma situação perigosa quando ela soube que o rei havia ordenado a morte de todos os judeus. Com muita coragem e muita determinação, ela arriscou a sua própria vida para salvar o seu povo, revelando a sua identidade judaica ao rei e pedindo ajuda. O rei, por amor a ela, ouviu o seu pedido e poupou a vida do seu povo. Moisés enfrentou muitas dificuldades, desde o momento em que foi colocado em um cesto e jogado no rio pelos seus pais para salvá-lo da morte. Ele também teve que lidar com a resistência do faraó para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Apesar de todos os obstáculos, ele liderou o povo de Israel para a liberdade. Jó perdeu tudo que possuía, incluindo a sua família e a sua saúde. Mas mesmo assim, ele manteve a sua fé em Deus e não desistiu. No final, Deus o recompensou com bênçãos ainda maiores do que ele havia perdido. Davi enfrentou muitas adversidades em sua vida, desde a sua infância como um jovem pastor até se tornar rei de Israel. Ele teve que lutar contra gigantes, escapar de perseguições e lidar com muitas traições. Mesmo assim, ele manteve a sua fé em Deus e perseverou, tornando-se um dos maiores líderes da história de Israel. Paulo. Gente, o apóstolo Paulo enfrentou muitas adversidades na sua jornada missionária, incluindo perseguição, prisão, doenças. No entanto, ele continuou a pregar o evangelho e a espalhar a mensagem de Jesus Cristo. Mesmo diante de tantos desafios por causa da sua resiliência, muitos de nós fomos alcançados pelos seus escritos na Bíblia. Essas histórias, gente, nos mostram que a resiliência é uma qualidade valorizada na Bíblia. É uma habilidade que pode ser aprendida e aprimorada e, como nós vimos, pode ser encontrada em pessoas de todas as idades, culturas e circunstâncias. Através da fé, da perseverança e do apoio de outras pessoas, é possível superar os desafios e alcançar grandes realizações. Então, a resiliência é a capacidade de recuperar-se rapidamente das adversidades e de seguir em frente superando obstáculos com determinação e força de vontade. A primeira dica que eu posso te dar de cara é: mantenha uma atitude positiva. Gente, enfrentar desafios com atitude positiva e otimista pode ser um fator determinante para ajudar a lidar com as adversidades de maneira eficaz. Então, mantenha-se positivo, mesmo nas situações mais difíceis, e concentre-se nas soluções e não nos problemas. E eu não estou falando simplesmente de positivismo, tá, gente? Como filhos de Deus,
nós temos sobre nós as promessas de Deus. E como está escrito, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, o que ele prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. Por isso, se manter positivo é uma declaração que nós estamos em posse das promessas de Deus e que nós confiamos que ele trará ao seu favor. Vocês entendem? Essa semana mesmo, nós tivemos que levar a minha filha às pressas para o hospital devido às variações da sua doença genética. Nós passamos a noite lá com ela. Quando nós percebemos que era bem mais grave do que nós estávamos imaginando, o medo e o desespero tentou nos abater. Sabe o que nós fizemos? Nós dobramos os nossos joelhos ao lado do leito da minha filha e nós lembramos a Deus das suas promessas. E não porque nós achamos que Deus tenha se esquecido, mas para que fique claro que nós não nos esquecemos. Então, nós oramos e nos mantivemos com os nossos olhos fixos em Deus. Resultado? Recebemos uma injeção de ânimo, de fé e perseverança da parte de Deus para nós continuarmos em frente até que esse nosso milagre se concretize. O segundo ponto que eu acho legal a gente falar é: aprenda com as experiências. Em vez de se lamentar pelos erros ou fracassos, use-os como oportunidades para aprender e para crescer. Pense nas lições aprendidas e como você pode usá-las para se tornar mais forte e resistente no futuro. No vídeo anterior a esse, eu conto sobre as minhas experiências para vencer a timidez ainda na infância. Foi tempos difíceis naquele período, eu tive que enfrentar todo o medo limitante que eu tinha e ver fracassar várias das minhas tentativas. Contudo, depois de um tempo e de tanto insistir, eu consegui aprender a controlar o medo e a dominar minha timidez. Ao invés de ficar lamentando pelas inúmeras vezes que eu fracassei ao tentar vencer essa timidez, eu preferi me apegar à experiência e buscar por uma nova oportunidade, até que enfim eu pude vencer esse obstáculo. O prêmio é que hoje, apesar da timidez ainda permanecer em mim, eu acabei me tornando um comunicador. A resiliência pegou a minha maior dificuldade e a transformou numa virtude, em uma dádiva, você entende? Agora, o terceiro ponto, eu penso que é essencial encontrarmos apoio. Você precisa de pessoas de confiança ao seu lado. Isso pode ser um grande fator de suporte e motivação. Então converse com amigos íntimos, familiares ou quem sabe com um terapeuta sobre as suas preocupações e desafios. E busque apoio e orientação quando você precisar. Eu mesmo, além de aconselhamento pastoral que eu recebo junto com a minha esposa desde que nós nos casamos, ambos fazemos terapia também. Nós temos passado nos últimos 3 anos o tempo mais difícil e demorado das nossas vidas. É claro que uma situação grave de enfermidade de um filho, como nós estamos passando, por si só já nos treina na habilidade da resiliência. Mas eu tenho que afirmar que muito do que nos trouxe até aqui foi o fato de termos pessoas de confiança e capacitadas para nos instruir e nos ouvir sem julgamentos. Eu falo não só dos nossos pastores, Wandy Araújo e Jaque Jesus, um beijo para vocês, mas também da nossa terapeuta, que por sinal também é Jaque, e está nos acompanhando há uns bons meses. Agora, outro ponto que eu considero essencial é a prática de atividades que o mantenham motivado. Encontre atividades que a façam se sentir bem consigo mesmo e as mantenham como uma prioridade. Isso pode incluir oração, meditação, exercícios físicos se você puder, hobbies ou outras atividades que o mantenham mentalmente positivo e motivado. Eu, por exemplo, tenho nesse momento da minha vida a leitura como a minha melhor parceira. Além de orar o máximo possível e do estudo das escrituras, aquilo que mais me motiva dentro da minha atual realidade são a leitura de livros que eu considero essenciais e pontuais para esse período. Como alguns de vocês que acompanham o canal já sabem, o quadro clínico da minha filha é grave e tem nos causado o maior desafio das nossas vidas. Por essa razão, eu tenho lido muita literatura cristã sobre cura. Eu vou mostrar para vocês 4 livros, todos dos mesmos autores. Esse é Quando o Céu Invade a Terra, do Bill Johnson. Esse é O Romper da Cura, do Randy Clark. Esse outro aqui é Autoridade para Curar, também do Randy Clark. E esse último é O Guia Essencial para a Cura, escrito pelos 2 autores juntos. Esses livros, gente, além de ensinos práticos, trazem muitos testemunhos que têm sido um refrigério para minha alma nesse tempo. Eles não só têm me ajudado na resiliência, como têm sido um motivador para fortalecer a minha fé e a minha esperança. Por último, gente, acho que tão essencial quanto é aprendermos a manter uma perspectiva mais ampla dos nossos desafios. Aprenda a manter uma visão mais global dos seus desafios. Lembre-se de que eles são apenas temporários. Eu não sei no que você que está me vendo acredita. Eu vivo por fé. E viver por fé fala que não importa o que dizem os médicos, não importa o saldo da minha conta bancária,
Não importa o tamanho do meu gigante, Deus virá ao meu socorro. Algumas pessoas muito bem intencionadas, quando elas me vêm falando com convicção de que a minha filha vai ser curada, elas tentam me preparar para que algo possa não sair como eu acredito. Então elas dizem, sim, Gustavo, Deus pode curar, mas se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Ele sabe de todas as coisas. E eu as digo, obrigado pelo conselho, pode ficar com ele para você. Eu continuo com a minha fé. Se a fé é a certeza do que se espera, dentro da fé não existe margem para o oposto. Se eu tivesse preocupado pela possibilidade dela não ser curada, eu não estaria dependendo da fé, eu estaria dependendo da sorte. Quem depende de fé não olha para as impossibilidades, mas deixa isso nas mãos de Deus. Então, procure lembrar-se dos seus objetivos e sonhos e mantenha-se focado neles, mesmo nas situações mais difíceis. Se você colocar a fé como ponto de partida, dificilmente você terá que se preocupar, porque dentro da fé você já aguarda receber o que espera, compreende? Então, meus amigos, essas são as principais chaves para você que deseja se tornar uma pessoa mais resiliente. Não dá para alcançar êxito nessa vida sem nos submetermos aos processos. Muitas pessoas gastam muito tempo olhando para o lado e murmurando do porquê a vida das outras pessoas parece ser bem mais fácil e bem mais vitoriosa do que a delas. Agora, pessoas resilientes enfrentam seus problemas e criam soluções até a vitória. Elas sabem que não há mal que dure para sempre e nem tampouco um gigante tão grande que não possa ser vencido por meio da fé e da perseverança. Que esse conteúdo encontre espaço no seu coração e na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, então curta, comenta, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que você ama. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Jesus. Beleza? Falou, valeu, até. Até mais.